Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, será esse o seu nome, com que será chamado, Senhor, Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da casa do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado dentro em mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, porque a terra está cheia de adúlteros, e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta, pois estão contaminados, assim o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho,
Então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta, o sacerdote, dizendo: qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás: vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo que disser: sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei, e a sua casa. Antes direis, cada um ao seu companheiro, e cada um ao seu irmão: que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas porque dizeis: sentença pesada do Senhor, assim o diz o Senhor, porque dizeis esta palavra: sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizerdes esta palavra: sentença pesada do Senhor. Por isso, levantar-vos-ei, e vos arrojarei da minha presença, a vós outros, e a cidade que vos dei, e a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Jeremias capítulo 24. Fez-me ver o Senhor, e vi 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons, e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo por que vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei desse lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os meus olhos, e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei
e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Dar-lhes-ei coração, para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, ao restante de Jerusalém, aos que ficaram nesta terra, e aos que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, a eles e a seus pais. Jeremias capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado. Mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas. Mas vós não os escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes, e para os adorardes. Nem me provoquei a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei de Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças, que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada, que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém, às cidades de Judá, aos teus reis
e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê, a Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, a todo misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Ascalon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis das terras da além do mar, a Dedã, a Tema, a Buz e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zimri, a todos os reis de Elão e a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, o rei de Babilônia. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de bebê-lo, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras, e lhes dirás, o Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como eia, dos que pisam as uvas. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai. Revolvei-vos na cinza, vós, donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos cairei como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas, por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa do furor da espada, e por causa do brasume da ira do Senhor. Jeremias capítulo 26. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar à casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhes digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam, que se convertam cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis a palavra dos meus servos,
os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Silo, e farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Silo esta casa e essa cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: esse homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra essa cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre essa cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros, para me ouvirdes dizer-vos essas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo, aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor, nosso Deus, nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra, e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Também houve um outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra essa cidade e contra essa terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Acbor, ao Egito, e com ele outros homens. E eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Esse mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias, para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Jeremias capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze brochas e canzis e põe-nos ao teu pescoço, e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon,
ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações o servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o farão seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com a espada, e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis o rei de Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia, e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas essas palavras, dizendo: metei o vosso pescoço no jugo do rei de Babilônia, servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo à espada, à fome e de peste, como o Senhor disse com respeito à nação que não servir ao rei de Babilônia? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei de Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo esse povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve de Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Não lhes deis ouvidos. Servi ao rei de Babilônia e vivereis. Por que se tornaria essa cidade em desolação? Porém, se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá, em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas, do mar, dos suportes e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, assim como a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isso diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Jeremias capítulo 28. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º do 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo:
Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá, que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a esse lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei de Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer de Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste, contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. E falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor: desse modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzizes sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farás canzis de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia. E o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Jeremias capítulo 29. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós.
nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas em Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-os-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Falo-os-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver arrojado. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá, que estão em Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. A Semaías, o Neelamita, falarás dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo o homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: há de durar muito o exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda dizer a todos os exilados: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita: porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor,
porque pregou rebeldia contra o Senhor. Jeremias capítulo 30. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu disse. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. São essas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Por que vejo, pois, a cada homem, com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que é grande aquele dia! Não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas brochas, e nunca mais estrangeiros farão escravo esse povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que eu te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará, e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações, entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Porque assim diz o Senhor: teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda tua causa. Para a tua ferida não tens remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com feridas de inimigo, e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados é que eu fiz essas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam. Porque te restaurarei a saúde, e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graça, e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei, e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor? Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Jeremias capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel.
e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores, que gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó, e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro, e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Comove-se por ele meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às suas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requestar um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão Judá
e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, de homens e de animais. Como velei sobre eles, para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo o homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída.